a partir da bioantropologia, a arqueologia funerária, revela costumes e tradições e também relações sociais que passam despercebidas, muitas das vezes apenas de relatos históricos, de iconografias e também de escavações. Então, as pesquisas em laboratório, elas comprovam também novas constatações e futuros estudos a respeito de como era o modo de vida colonial aqui na cidade de Belém. Bom, aqui a gente sempre fala da questão do patrimônio. Vou começar a falar e pedir para Tatiana e Ciro complementarem, né? Então, eu disse, o motivo fundamental desse roteiro é a discussão do patrimônio, né? Quando nós falamos da questão do patrimônio edificado, temos que entender que o centro histórico, leia-se, bairro da Cidade Velha, Campina, ele é tombado, como já foi explicado o que é o tombamento. Mas o tombamento não significa que efetivamente ele seja preservado. O tombamento é um instrumento que a população pode utilizar, que o Estado, que a Prefeitura pode utilizar, né, para buscar recursos, né, para preservar o imóvel. Mas essa é uma relação muito complicada, não só em Belém, em todo o Brasil. Se eu sou proprietária do imóvel e o bem ele é tombado, eu tenho sérias restrições de qualquer modificação que eu vou fazer. Então, o que acontece? Uma grande parte dos proprietários, né, não entende essa importância do tombamento, tem muita dificuldade de acesso a recursos, isso é fato também, né? Então, muitas vezes, ele prefere abandonar o imóvel e deixar o imóvel cair, ou pegar fogo, como acontece, de vez em quando pega fogo aqui no Centro Histórico de Belém. Um bom exemplo é esse casario aqui verde, ó. Vários casarios nós vamos encontrar aqui no Centro Histórico que só tem a carcaça, só tem a frente, lá dentro não tem mais nada. Qual é a tendência? Ele vai cair, né? Ou então outros deixam só a frente e acabam transformando o interior num grande negócio de centro histórico. Qual é? Estacionamento, né? Porque a gente não tem onde estacionar. Podem fazer uma pesquisa quanto estacionamento nós temos em prédios que só tem a fachada aqui em Belém, principalmente aqui na Cidade Velha, na Campina, né? Então é uma relação muito complicada essa questão, né, da defesa do patrimônio. Por isso que projetos como esse são importantes para que a população entenda do que é o nosso patrimônio, a ideia de pertencimento. Eu sempre brinco assim, você não vai jogar lixo na sua casa, né? Por quê? Porque a casa é sua, não é isso? É o seu patrimônio. Você não vai deixar rabiscar na sua casa, qualquer coisa na frente. Por quê? Porque é a sua casa. Então, se nós passamos a ter essa ideia em relação às ruas, né, de Belém, em relação aos prédios, em relação mesmo à cultura imaterial, nós começamos a defender, né? Então, tem que ser algo também que parta da sociedade civil, não pode esperar só sobre o Estado, só do Estado, essas ações. Então, complementando, nós tivemos lá na Feira do Açaí. Vocês podem ter achado, algum de vocês, é um absurdo ir na Feira do Açaí. É um lugar que fede, tem lixo, né? Mas não é, entendeu? Não é com esse discurso que nós vamos resolver a questão. É um local de extrema importância para a cidade, então se tem aquela incidência de lixo, né? Aquela questão do cheiro, que é uma outra questão que nós temos que entender como nosso patrimônio também, porque se a gente vai no Ver o Peso, há uma mistura de cheiros, de fruta, de peixe com lixo, né? Então tem que trabalhar também essa questão dos cheiros, né, da cidade, mas tem que trabalhar a questão do lixo. E a questão do lixo não é um problema só do Estado, é um problema nosso. É da população que mora aqui, dos trabalhadores que estão lá também. Então, educação patrimonial não pode ser desarticulada de educação ambiental. Isso é importante. Entender, por isso se fala também, é um patrimônio ambiental, patrimônio, né, natural. Tem a ver com a cultura, não está separado, né? Então, são questões importantes para que cada um de vocês saia com uma sementinha aqui, seja que vocês estão na escola, no trabalho, e comece a pensar e a discutir sobre isso, sobre a questão do patrimônio da cidade. Dou alguns exemplos aqui no patrimônio da cidade que o pessoal se organizou. Olímpia ia fechar, né? Aí, há 10 anos atrás, houve um movimento, porque os cinemas não tinham mais como concorrer com os cinemas do shopping, para fechar, e a população se reuniu, abraçou a Olímpia, e a prefeitura transformou a Olímpia lá
né, no Centro Cultural, de forma que ele é hoje, né? Quem nunca entrou no Olívia? Pode ir, todo dia tem sessão de grátis, 6h30 da tarde, né? 6h30, todo dia, né? E eu queria passar para a Tatiana, para a gente complementar, para ver se a gente consegue terminar o roteiro antes da chuva cair. Assim, já puxando alguns ganchos que foram falados também, só para destacar que aqui no caso a obra de restauro da Igreja do Carmo, ela não teve verba federal, mas ela teve apoio técnico do IPHAN. O projeto de restauro foi elaborado por IPHAN, assim como foi feito todo um acompanhamento técnico, uma assessoria durante o desenvolvimento da obra, né? Outro ponto também muito importante é a questão da educação. A questão da preservação do patrimônio não é só uma atribuição dos órgãos de patrimônio. Isso aí é necessário que o próprio Ministério da Educação, as escolas trabalhem isso junto com os seus alunos, porque na verdade o patrimônio às vezes ele é visto como se fosse uma coisa do poder público e não é da sociedade, é de todos nós, né? Então o que acontece? Nós estamos aqui nesse largo que se vocês forem dar uma olhada ao redor, nós temos uma arquitetura bem mista, que é típico da nossa cidade. A nossa cidade ela não tem, ao contrário de outras, um estilo só colonial, ou até mesmo só da época da borracha. Aqui a gente já vê outras edificações mais contemporâneas, da década de 40, 50. Mas o que acontece? O centro histórico ele só foi tombado a partir da década de 90 pela prefeitura, regulamentado através de 94. Então o que acontece? O que foi demolido, construído, prédios mesmo antes desse período, a gente não tem nenhuma ingerência. A ingerência é a partir dos tombamentos, né? E o tombamento municipal, inclusive, é o tombamento mais importante. Porque, na verdade, é o município que conhece mais de perto as características da sua cidade, que desenvolve a legislação mais detalhada e que poderia fazer uma fiscalização melhor, né? Então, só aproveitando o gancho para ressaltar, hoje em dia a prefeitura, no momento, no Departamento de Patrimônio Histórico Municipal, tem um arquiteto e 2 estagiários para cuidar dessa área do centro histórico, que tem aproximadamente 4.500 imóveis tombados, juntando com a área de entorno 7.000 imóveis. O IPHAN também não se encontra numa situação tão melhor assim, já teve épocas em que a gente tinha um arquiteto para fiscalizar essa área ainda de entorno, na época de 4.000 imóveis tombados. Então é evidente que a nossa fiscalização, assim como outros órgãos de fiscalização, acaba sendo deficiente. Nós trabalhamos com fiscalizações rotineiras, muitas das vezes também trabalhamos através de denúncias, né? Mas a gente paulatinamente vem trabalhando dentro do que é possível. O que acontece na questão da preservação? Foi falado assim, qual é a função do IPHAN? É preservar, é trabalhar a educação patrimonial, é buscar recursos, é fiscalizar, na verdade é um pouco de tudo isso. Infelizmente, às vezes esses órgãos de patrimônio, eles são vistos mais como órgãos fiscalizadores, que não deixam quebrar para fazer garagem, não deixam fazer aquilo, mas o que acontece? Cada imóvel tem um estilo diferente, ele pode sim ser modificado de acordo com o seu grau de preservação. Isso é uma coisa que é analisada, por isso que o ideal eu vou comprar um imóvel, eu vou reformar, eu vejo na prefeitura que está na área tombada, então eu me dirijo aos órgãos de preservação, as análises são gratuitas, não paga nenhuma taxa, a gente faz uma avaliação prévia do imóvel, informa o que ele pode ou não fazer para adaptar aquele imóvel, a mesma coisa na prefeitura e no estado. Então, assim, quando uma obra é irregular, é porque normalmente a pessoa não foi nem na prefeitura se licenciar, porque a partir da CEURB já é passado para o proprietário, para o inquilino, uma série de orientações para ele se legalizar do ponto de vista do patrimônio, né? Então, o que acontece? Nós temos 2 demandas principais da parte da fiscalização, que são as obras regulares que cometem danos ativos sobre um patrimônio. A gente observa muito a questão do uso do automóvel ainda aqui na área tombada, como já foi dito várias vezes. Isso demanda a questão de garagens, porque a cidade como um todo tem um problema de segurança muito grande. Então as pessoas ficam com medo de deixar os carros nas ruas porque são realmente arrombados. Mas a gente, apesar de entender tudo isso, não tem como autorizar que ele pegue uma fachada que é toda preservada e quebre para fazer uma garagem. Outro ponto também, sempre que a gente vê nas obras de fiscalização, construção no 3º pavimento. Quando o centro foi tombado pela prefeitura na década de 90, tentou-se limitar justamente a altura das novas construções para evitar até mesmo a especulação imobiliária que quisessem demolir várias casas para fazer edifícios. Então, em grande parte da área tombada da Cidade Velha, você só pode fazer até 2 andares. E muitas das pessoas querem fazer o 3º e acabam fazendo uma obra irregular. Outra etapa da fiscalização, que também aqui foi ressaltada pela professora Goretti, é a questão do abandono, como a gente vê ali naquele casarão.
É um trabalho muito difícil de fazer, até mais do que as obras irregulares, porque na obra irregular você tem ali uma pessoa atuando, o dono passivo, mas o imóvel tem ainda o interesse comercial para ela, então ela vai se interessar em ajeitar. No caso de um imóvel abandonado, que ele tem o dano passivo, que não foi uma coisa imposta, foi em decorrência do abandono ao longo do tempo, às vezes você tenta encontrar o proprietário, o imóvel é de herdeiros, você não consegue localizar. Esse próprio imóvel, nós temos aqui uma parceria com o Ministério Público, a gente vem desenvolvendo um trabalho, tanto que o imóvel já recebeu um reforço metálico, tem projeto para o imóvel, mas infelizmente até pelos trâmites burocráticos da Justiça, são processos que às vezes levam vários anos e o imóvel vai degradando cada vez mais, né? Mas assim, finalizando, é realmente para a gente começar a ressaltar, valorizar a importância da nossa cidade. Eu fico feliz de ver a quantidade de pessoas que se interessam em vir passear no sábado de manhã aqui com chuva, com sol, conhecer o nosso patrimônio, porque às vezes, eu sempre digo, a gente viaja, gasta tanto dinheiro para conhecer a terra dos outros e não conhece a nossa. Obrigada. A gente costuma dizer que o patrimônio cultural é muito legal desde que não seja nosso, desde que não seja eu, desde que não seja meu. É muito legal a gente ir para Ouro Preto. Quem já foi aqui em Ouro Preto ou em uma outra cidade histórica aqui do Brasil e ver todas aquele casario preservado, é lindo, né, gente? Não é legal de ver? É muito legal de ver, né? Mas se um daqueles casarões o proprietário fosse um de vocês aqui, eu acho que vocês iam hesitar na resposta, né? O patrimônio cultural é muito bom desde que não seja a gente. A gente sente isso às vezes, né? É disso que a Tatiana está falando. Então, assim, para ficar claro algumas coisas. Só quem tomba é o IPHAN? Não. Só quem tomba não é o IPHAN. Existem 3 níveis de tombamento. O nível municipal, o nível estadual e o nível federal. Aqui nesse centro histórico nós temos esses 3 níveis, inclusive, de tombamento, tá? Então, a partir do momento que se tomba, então, a prefeitura tombou uma casa, a casa é da prefeitura? Não. O IPHAN tombou uma casa, a casa passa a ser do IPHAN? Não. A propriedade continua sendo de quem é proprietário. E a partir do momento que se tomba um bem cultural, seja ele um edifício, né, seja ele uma proteção, um acautelamento como um sítio arqueológico, né, ele é protegido, sim, seja pela prefeitura, pelo estado ou pela União, mas é de responsabilidade do seu proprietário a sua preservação. Isso é importante que fique assim, porque às vezes a gente diz, o IPHAN não faz nada. O IPHAN faz sim. A gente vai lá, a gente tenta fiscalizar, a gente faz a fiscalização, a gente tenta notificar os proprietários quando a gente encontra o proprietário, né? Mas é de responsabilidade dos proprietários, seja ele um proprietário privado, uma pessoa, seja ele proprietário, o poder público, a prefeitura, o estado, a gente notifica e é da responsabilidade do proprietário fazer a sua manutenção, fazer a sua preservação. Então isso é bem importante que esteja bem claro assim para vocês, até para que vocês saibam quando, como e o que cobrar dos órgãos públicos. Tá? O artigo 215 e o artigo 216 da Constituição Federal de 1988, a nossa lei máxima, ela define lá as diretrizes da preservação do patrimônio cultural brasileiro e do acesso à cultura. E lá no artigo 215 diz que é de responsabilidade do poder público, em parceria com as comunidades, preservar o patrimônio cultural brasileiro. Em parceria com as comunidades. Então a gente costuma muito, né, é muito de nosso costume, não é da nossa cultura é outra coisa, é de nosso costume delegar essas responsabilidades a outro, seja quem for, ao vizinho, ao estado, à prefeitura, ao governo federal. Nunca a gente se sente responsável, de nossa responsabilidade tudo isso. E é sim de nossa responsabilidade, né? Seja enquanto proprietário de um bem tombado, seja como usuário, cidadão, é de nossa responsabilidade sim tomar parte nessa proteção, né? Então é muito importante que a gente conheça os órgãos de proteção que existem em todos os níveis. Nós estamos hoje aqui nos apresentando para vocês, né, o IPHAN. Para quem não conhece, fica ali na Avenida Governador José Malcher, na esquina com a Rui Barbosa, no bairro da Nazaré. Nós estamos funcionando lá todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13 às 17 horas. E mediante agendamento, vocês podem
fazer uma visita, tirar dúvidas, né, buscar informações a respeito do patrimônio cultural, tanto de natureza material quanto de natureza imaterial. E como é que é feito esse agendamento? Quem tá com papelzinho e caneta na mão aí, anotem o e-mail, tá? Para agendamento, para tirar dúvidas, vocês podem escrever para IFAN, lembrando, IFAN com PH, IPHAN de navio, ifan-pa@ifan.gov.br, tá? ifan-pa@ifan.gov.br. E tem os números de telefone também da nossa divisão técnica, que é o 3224 1825, 3224 1825 e o 3224 0699, 3224 0699. E também muitas informações vocês podem encontrar no site do IFAM, no portal do IFAM, que é o ifam.gov.br. Tá bom? Uma pergunta. Sim. O prédio tombado é de responsabilidade do proprietário para mantê-lo. Mas para ele manter, ele recebe alguma ajuda? Olha, a pergunta foi, o prédio tombado é de responsabilidade do proprietário. É responsável do proprietário manter. Para que ele mantenha esse prédio, existe alguma ajuda, né, financeira? Né, se falar. Então, antes existia sim uma linha de financiamento, como a Tatiana falou, uma linha de financiamento que era o programa Monumenta, né, que existia um financiamento direto do governo federal que era destinado aos imóveis particulares, né, em juros baixos e tal. Hoje em dia não existe mais esse financiamento em nível federal. Né? Existem outros tipos de incentivos que são dados, por exemplo, pela prefeitura, como isenção de IPTU ou diminuição, desconto de impostos para quem é proprietário de incêndios tombados. Tá? E existe também a legislação permite que, quando o proprietário comprova que ele não tem condições de fazer a manutenção, de restaurar, de reformar um bem tombado, é de responsabilidade do poder público fazê-lo. Né? Mas nós caímos sempre numa questão que a Tati já colocou aqui. Primeiro, é uma grande dificuldade burocrática, gente, de que o proprietário consiga provar que ele não tem condições financeiras para fazer isso. Ele conseguindo provar que tem condições financeiras para fazer isso, ele tem que provar a dominialidade do imóvel. E muitas vezes a gente cai aqui numa questão complicada do domínio da posse dos imóveis. Às vezes você não consegue levantar uma cadeia dominial, né, do imóvel e não consegue comprovar. Às vezes a gente até tem recursos para realizar a recuperação de alguns imóveis, de alguns prédios. Mas a gente acaba não sendo permitido pela própria justiça, né, pela própria legislação, porque a gente não consegue comprovar a dominialidade desse imóvel.